Aleluia. Boa noite, mulheres reais. A paz do Senhor. Eu posso ficar à vontade aqui e tirar meu salto? Muito bom. Fica à vontade. Glória a Deus. Aleluia. Meu nome é Lorena Calazans. Eu sou filha amada de Deus. Eu tô com vontade de chorar ainda por causa da peça. Meu Deus. Segura esse choro, Senhor. Eu sou filha amada de Deus. A minha identidade é ser filha de Deus. Eu sou casada para sempre com o Yuri. Eu tô emocionada porque a presença de Deus, ela tá palpável nesse lugar. Te sigo aqui, Jesus. Fique à vontade entre nós, Espírito Santo. Passeia entre nós, Jesus. Que aquilo que eu estou sentindo aqui, uma alegria, uma paz que excede todo o entendimento, possa tomar conta do seu ser, da sua alma. Aleluia. E eu sou mãe de pet, por enquanto. Eu também sou mentora cristã e Deus me deu a honra de me tornar pregadora do Evangelho, né? Aleluia. Ontem eu estava fazendo meu devocional, primeiro livro de Samuel, capítulo 10. A palavra diz assim: depois que Saul parou de profetizar, ele foi para o altar do monte. Só que na versão que eu estava lendo, a palavra diz assim: depois que Saul terminou de profetizar, ele foi para o lugar alto. E eu fui pesquisar esse lugar alto em outras versões, porque eu lembrei de uma profecia que eu recebi, e Deus disse através de uma amiga que Deus ia me levar para lugares altos. E eu, ai meu Deus, então eu vou para os Estados Unidos para pregar o evangelho, porque é a minha vontade. O ego, ele fala assim. A minha vontade é ir lá para Orlando, morar lá, porque a vida é melhor que aqui no Brasil, então Deus vai me levar para os lugares altos. E quando eu fui pesquisar o que era o lugar alto, outras versões dizem que esse lugar alto é a presença de Deus. É o santuário de Deus. É o lugar onde a presença de Deus está. E a promessa se cumpriu, amém? Porque eu estou num lugar que é um lugar alto, é um santuário de Deus. É onde a presença de Deus está. E é a primeira vez que eu estou pregando numa igreja. E eu estava assim, meu Deus, eu vou pregar um apóstolo aqui do meu lado e eu vou pregar numa igreja, né? Minha amiga pastora Aline. Mas o Senhor me disse, eu estou te escolhendo, filha, para este tempo. Existem mulheres que precisam ouvir aquilo que você carrega de Deus. Sabe, o seu propósito, ele é único e intransferível aqui na terra. E existem pessoas que precisam ouvir o seu testemunho. Porque o que você carrega de Deus não é igual ao que eu carrego, não é igual ao que a Naira carrega. Cada uma tem uma história diferente. E existem mulheres que precisam ouvir aquilo que você tem para falar. Amém? Hoje eu vivo o meu propósito, o chamado que o Senhor me confiou. Mas para você entender a ministração de hoje, eu preciso te contar um pouco do meu testemunho. Algumas mulheres aqui já conhecem um pouco, mas o Senhor me pediu para contar a minha história. Eu não nasci em berço cristão, né? Meu pai é católico, minha mãe é evangélica, mas eu creio em nome de Jesus que meu pai vai se batizar nas águas. Ele já aceitou Jesus, mas eu creio que esse ano ainda meu pai vai se batizar, ele vai pedir minha mãe em casamento. Eu creio em nome de Jesus. Amém. Eu tinha uma identidade ferida. Eu era escrava da rejeição, eu me sentia rejeitada, não porque meu pai me rejeitou, porque a rejeição não é o que o seu pai ou sua mãe faz com você, mas como você interpreta aquilo que eles fazem. E eu interpretei rejeição. Moisés, quando ele foi deixado no rio Nilo, ele interpretou que a mãe dele tinha rejeitado ele. Ah, Lorene, como é que você sabe disso? A mãe dele estava protegendo Moisés. Só que ele interpretou rejeição porque quando Deus chamou Moisés, ele disse assim, escolhe outra pessoa. Eu não sei falar. E quantas vezes nós falamos isso para Deus, nós justificamos para Deus, de acordo com aquilo que nós estamos vendo, de acordo com aquilo que é humanamente possível, e Deus está te entregando uma promessa que é maior do que aquilo que você pode pensar ou imaginar, mas esse é o nosso Deus. Então hoje eu vivo aquilo que o Senhor me chamou aqui na terra, e antes eu era oficial de máquinas de navios,
E eu falei, Senhor, essa profissão não faz muito sentido para mim, eu não sei por que que eu estou aqui, eu quero viver meu chamado, meu propósito, qual que é meu propósito? E eu estava buscando essa clareza de propósito. E Deus toda vez que eu estou passando por um processo de Deus, com Deus, eu peço a Ele para me dar um livro da Bíblia para eu ler. E o livro que eu li, anote aí, Números, clareza de propósito, leia Números. E na época que eu estava nesse processo, o Senhor me pediu para ler Números. Então eu falei, Senhor, me tira desse navio, eu não quero ficar aqui, o meu propósito, eu sei que meu propósito não é aqui, eu sei que meu ministério é com mulheres, mas o Senhor usou uma pessoa. E esse marinheiro que foi usado por Deus, ele disse assim, você precisa passar por um processo antes de eu te enviar. Porque antes de Deus te enviar para o teu propósito, para o teu chamado, Ele precisa te preparar. Porque uma alma desgovernada, uma mulher que tem a identidade deturpada, uma mulher que tem a identidade distorcida, ela não se sustenta no lugar que Deus tem para ela. Hoje mesmo eu recebi comentários em um vídeo meu, um vídeo que eu postei, a gente estava lá cheio do Espírito Santo, na unção. E quem não é espiritual não entende as coisas que vêm do Espírito. Não adianta, lá a palavra fala, em 1 Coríntios. E aí o moço falou, não sei quem é, falou que não podia usar maquiagem, que na Bíblia dizia que não podia usar maquiagem. E o outro falou que era para eu procurar um psiquiatra, né? Mas lá em Atos, a palavra vai dizer que as pessoas que não entendiam, as pessoas carnais que não eram espirituais, elas achavam que os discípulos estavam bêbados. Porque eles não entendem as coisas que vêm do Espírito. Existem mulheres que não entendem aquilo que vem do Espírito, a manifestação do Espírito Santo. Eu achei lindo esse nome, Mulheres Reais, né? Porque nós todas somos mulheres reais. Mas existem aquelas mulheres que têm um coração segundo o coração de Deus. Sabe, ter um coração segundo o coração de Deus, ser uma mulher segundo o coração de Deus, é ter um coração quebrantado. Tem mulheres que são guardiãs de feridas emocionais, porque elas não têm um coração quebrantado. Elas não permitem, elas não se submetem ao processo, elas não se submetem ao deserto, elas murmuram, elas reclamam. E você até falou de murmuração, eu falei, amém, Senhor, é o mesmo Espírito, né? Glória a Deus. Então existem mulheres que não se permitem viver esse processo do Senhor. Existem mulheres que escondem as feridas que devem ser expostas. Só que a mulher que tem um coração quebrantado, uma mulher segundo o coração de Deus, ela diz assim, Senhor, eu estou viciada em pornografia. Senhor, eu estou com vontade de trair o meu marido. Seja sincera com o Senhor. Senhor, eu estou praticando lascívia, eu estou olhando para o meu vizinho e eu estou achando ele bonito. Seja sincera com o Senhor. Amém? A palavra diz assim, em Salmo 147, no verso 3. Ele cura os de coração quebrantado e cura das suas feridas. Deus não cura aquilo que você insiste em esconder. Deus não entra à força no coração de uma mulher que guarda suas feridas. Então hoje eu quero te dizer, quebrante o seu coração para ouvir essa mensagem, porque Deus não me entregou uma mensagem de consolo, de ego, mas Deus me entregou uma mensagem de confronto. Para confrontar mulheres, para tirar mulheres da zona de conforto e levá-las à zona de confronto. Amém? Abram suas Bíblias em Êxodo 16. Amém? Glória a Deus. A palavra diz assim. Toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do segundo mês, depois que saíram do Egito. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés. Presta atenção, nos mínimos detalhes. Reclamou a Moisés e Arão. Disseram-lhes os israelitas, quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a esse deserto para morrer de fome. Para fazer morrer de fome toda essa multidão. Disse, porém, o Senhor a Moisés, eu lhes farei chover pão do céu. Aleluias. O povo sairá e recolherá diariamente, a porção necessária para aquele dia. Se você pular lá para o verso 12, versículo 12, no mesmo capítulo, a palavra diz assim,
Quando mediram com o jarro, quem tinha recolhido muito, não teve demais. E não faltou a quem tinha recolhido pouco. Cada um recolheu quanto precisava. Ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte, ordenou-lhes Moisés. Todavia, alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até a manhã seguinte. Mas aquilo criou bicho e começou a cheirar mal. Por isso, Moisés se irou contra eles. Amém? Eu falei que eu era oficial de máquina de navios. E o meu marido ele ainda trabalha embarcado, inclusive ele está embarcado agora. E quando o Senhor me chamou para parar de embarcar, foi numa oração da madrugada. Eu trabalhava de 7 da noite às 7 da manhã. E eu já tinha começado a minha mentoria. Eu falei no início, que eu sou mentora cristã. E eu já tinha começado minha mentoria a bordo, mesmo sem estar tudo perfeito, mesmo sem estar nas melhores condições, mesmo sem ainda ter parado de embarcar. Com a internet oscilando, no meio do mar, o mar balançando, o iPad ficava assim. E o Senhor só estava esperando eu dar o primeiro passo. Porque às vezes existem mulheres que querem esperar tudo estar perfeito para elas avançarem, para elas começarem. O que você tem nas mãos? Moisés disse, eu tenho um cajado. Usa o seu cajado. Lorena, usa o que você já tem nas mãos hoje, que é a palavra de Deus. E quando eu estava lendo esse capítulo, a palavra falou comigo sobre vitimismo. Por quê? Nesse mês que meu marido embarcou, na primeira semana do embarque dele, sabe aquela cara que a gente faz quando a gente quer se vitimizar para o marido? Fica assim, eu estava assim para mim, para Deus, para o meu marido. Porque eu tive compulsão alimentar por um tempo, eu engordei 15 quilos. E nessa época, o Senhor falou comigo sobre vitimização. Eu estava me vitimizando para poder comer as minhas emoções. E eu voltei a ter esses comportamentos. Nessa última vez que meu marido embarcou, eu estava dando desculpa para Deus. Porque meu marido embarcou, eu estou sozinha nessa casa, tá só eu e esse cachorro, eu me sinto muito sozinha. Ai, meu Deus, só reclamando, só murmurando, sendo que eu poderia ter dito para o Senhor, obrigada, porque meu marido é provedor, ele está lá trabalhando e eu posso aqui viver o meu chamado. Que privilégio, sabe? Nós precisamos mudar a nossa perspectiva sobre aquilo que nós estamos vivendo. Primeiro eu reclamei, eu disse, ai, eu estou sozinha nessa casa, eu não tenho ninguém para conversar, só esse cachorro, não sei o quê. Glória a Deus que eu tenho um cachorro para me proteger, eu naquela casa. E o cachorro, ele sabe até que meu marido não está em casa. E ele late porque ele quer mostrar que ele está ali. Ele é tão quietinho, ele não late. Mas quando eu estou sozinha, ele late. Então, ele está me protegendo ali. Então, eu deveria ser grata ao Senhor por isso. Nós precisamos ser mais gratas. Amém? O povo passou 40 anos no deserto. E a palavra diz assim, toda a comunidade de Israel reclamou. E ainda disseram assim, quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. E o que eu estava falando para Deus? Quem dera eu ainda estivesse naquele navio embarcando. Porque pelo menos eu estava lá trabalhando com outras pessoas, estava no mesmo lugar, ganhando dinheiro. E agora eu tenho que correr atrás para ganhar meu dinheiro, com a mentoria. Agora eu comecei a empreender. E quem empreende aqui sabe o quanto é desafiador você empreender. Então, comecei a reclamar ao Senhor, dizer, está muito difícil, eu vou voltar a embarcar porque é mais fácil, é o dinheiro que eu vou ganhar que é certo ali na minha conta todo mês. Mas o Senhor me fez olhar aqui para Êxodo 16, para vocês terem noção, nem o meu devocional estava conseguindo fazer. Isso não faz muito tempo, não. Mas não é porque nós estamos aqui que nós também não passamos por tribulações, por aflições, por sentimentos de querer desistir daquilo que o Senhor nos entregou, mas eu não podia desistir do chamado que Ele me entregou, sabe? Um discípulo, ele não tem escolha, ele faz aquilo que o Pai diz para ele fazer. Até minha roupa, o Espírito Santo escolhe. Às vezes, eu fui colocar um short esses dias, e o Espírito Santo falou, filha, vai de calça. Não por religiosidade, não. Mas depois eu entendi por que ele tinha dito para eu ir de calça. Aleluias. Glória a Deus. E quando você faz isso, você faz esse rosto de vitimismo, você fica com uma feição de tristeza. Você envia uma mensagem para o seu cérebro de que você está triste, de tristeza, de solidão, de abandono.
E Satanás, ele me tentou muito uma época e ele queria me deixar em depressão. Porque Satanás, ele potencializa o sentimento que já tem na sua alma. O sentimento de rejeição que já tinha na minha alma. Para fazer o quê? Invalidar o meu chamado, me distrair do propósito que ele tinha para a minha vida. Deus me confrontou dessa forma e eu comecei a praticar a gratidão. Eu descia lá em casa, eu falava, glória a Deus por essa casa, glória a Deus por esse café da manhã, obrigada, Senhor, pela vida do meu cachorro, obrigada porque eu tenho um marido provedor, obrigada, Senhor, pela oportunidade de viver o meu chamado, Senhor, obrigada pelas amigas que o Senhor me enviou. Hoje de manhã mesmo, a Shirley me ligou às 7 horas da manhã, ela falou, vamos orar? Eu vou entrar em jejum aqui pela sua vida. Obrigada pela sua vida. O Senhor nos dá as amigas dele. Quando você renuncia aquilo que o Senhor diz para você renunciar. Existem mulheres aqui que tem coisas que Deus já falou para você parar, para você renunciar e você continua naquele lugar. Deus já disse para você sair daquela mesa e você continua na mesa da fofoca, na mesa da murmuração. Deus quer te levar para uma mesa que tem as amigas dele, mesas que falam de testemunhos, mesas que falam do que o Senhor fez, mesas que falam de milagres. Para de fofocar. Eu era tão fofoqueira, eu falava mal de todo mundo, meu Deus do céu. E eu não tenho vergonha de falar, é o meu testemunho. Fofoca é pecado, não é obra da carne, não, é pecado. É pecado. Aleluia. Quando nós nos vitimizamos, nós estamos reclamando daquilo que o Senhor fez, daquilo que o Senhor nos pediu. Eu tinha feito uma oração para Deus para eu parar de embarcar e eu estava reclamando de estar em casa, cuidando da minha casa. O meu primeiro ministério, o seu primeiro ministério é a sua casa. Eu estava cuidando, tendo a oportunidade, é um privilégio cuidar da minha casa, do meu marido, do meu cachorro e daqui a pouco dos meus filhos. É um privilégio. Enquanto você se enxergar como vítima, você não avança na direção que Deus te confiou. Enquanto você se enxergar de vítima, você não termina o que você começa. Quantas de nós aqui começamos algo, começamos um projeto que o Senhor nos entregou e nós não continuamos? Nós não avançamos, não damos continuidade. E eu comecei a repetir para mim mesma, eu termino o que eu começo. Eu sou capaz de começar o que eu começo, sabe? Reprogramando a minha mente. A minha mente e a sua mente, elas foram programadas para fazer uma coisa, começar uma coisa e depois abandonar e fazer outra coisa. Enquanto você se enxergar de vítima, você não sustenta aquilo que Deus quer gerar em você. Você não sustenta o chamado que Deus quer gerar em você. Porque mulheres que são vítimas são orgulhosas. Vitimização é uma das manifestações do orgulho. Existem 23 manifestações do orgulho. Então eu voltei a ter comportamentos dos quais eu já tinha sido curada. Dos quais Deus já tinha me libertado. Quantas de nós aqui voltamos a fazer coisas do Egito? Estamos na Terra Prometida e voltamos a fazer coisas do Egito. Guerras que eu já tinha vencido. E quando eu volto para aqueles comportamentos, para aquelas atitudes que eu já venci, eu digo assim, não, essa guerra aqui eu já venci. Porque nós vamos ser tentadas a voltar para o lugar de onde Deus nos tirou. Nós vamos ser. Nós somos humanas. Você não consegue viver os planos de Deus se você se vitimizar, porque quem se vitimiza fica paralisada, continua ali naquele lugar. Perfeccionismo também paralisa. Eu era muito perfeccionista. Eu queria que tudo estivesse perfeito para eu fazer, para eu começar alguma coisa, para eu começar algum projeto que Deus colocou na minha mão. Quem se vitimiza fica paralisada, não consegue avançar, começa projetos e daqui a pouco começa outro e outro e outro. E nem toda batalha é espiritual. A gente precisa parar de espiritualizar tudo, de botar a culpa no diabo em tudo. Porque às vezes são feridas emocionais que você não curou. Para de se fazer de coitada e dizendo que está sendo atacada por Satanás. Existem feridas emocionais que você só vence quando você decide, a partir de uma decisão. Existem mulheres que vêm aqui para a igreja e são libertas de feridas, e no dia seguinte elas voltam a ter os mesmos comportamentos. A brigar com o marido, a ser impaciente com o marido. Eu luto para não ser impaciente com meu marido, porque o homem ele tem
um jeito diferente do nosso. O meu marido, ele é mais tranquilo. Eu sou sanguínea, né? Eu não sei se vocês já fizeram um teste de temperamento, mas façam os testes dos temperamentos. Meu marido é fleumático, ele é mais calminho. E antes eu ficava impaciente com ele. Mas o Espírito Santo nos ensina a sermos mulheres equilibradas, mulheres guiadas pelo Espírito Santo e não dominadas pela carne. A palavra diz que quem é dominada pela carne não pode agradar a Deus. Você está sendo dominada por quem? Você está sendo governada pelo Espírito Santo ou dominada pela carne? Para de ser impaciente com seu marido, tadinho. Meu marido é tão bonzinho que eu digo assim, me perdoa, por favor. Ai, meu Deus, eu fui grossa. Me perdoa. Amém? Ninguém diz amém, né? Aleluias! Decida sair da posição de vítima e se posicionar como uma mulher virtuosa que se reveste de força e dignidade e sorri diante do futuro. Aleluia. Seja uma mulher curada, uma mulher que sabe aonde Deus quer te levar. Aonde Deus quer te levar, você já sabe? Você já sabe qual é o seu propósito, o seu chamado aqui na Terra? Existem mulheres que sabem para onde Deus quer levá-las, mas elas ainda têm uma identidade ferida. Todos os dias eu dou bom dia no meu Instagram e eu falo assim, bom dia virtuosa. Mas eu não estou só dando um elogio para as minhas seguidoras, eu estou declarando sobre a vida delas que você é virtuosa, que você não é ansiosa, que você não é dominada pela carne, que você não é impulsiva, que você não é impaciente. Porque a mulher de Provérbios 31, ela é paciente. Ela é mansa e humilde, como Jesus. E eu peço tanto a Deus para ser mansa e humilde todo dia. Eu declaro, eu sou mansa e humilde, eu sou mansa e humilde. E o Senhor, Ele não vai te dar paciência. Você precisa cultivar. Ele vai te dar situações para você cultivar a paciência. Ai, meu marido deixou a toalha em cima da cama. Pega. Pega. Você vai gritar com ele por quê? Você também irrita ele e ele não fala nada. Aleluias. Tem mulher que coloca a culpa da impaciência nos filhos, no marido, na correria. Todo mundo hoje em dia diz assim, amiga, eu tô aqui na correria. Eu tô aqui na correria. Gente, tá todo mundo na correria. Mas sabe, o que eu tenho visto nessa correria é que ela passa 2 horas no Instagram, rolando vídeo. O dia todinho no Instagram, no TikTok, e aí tá na correria. Porque em vez de cultivar a presença de Deus, está trocando a presença de Deus. Eu digo que as minhas moedas de prata são o Instagram. Tem um louvor que diz assim, por moedas de prata te vendi. E eu digo, Senhor, minha moeda de prata é o Instagram, é o TikTok. Será que você está idolatrando o celular? Tem mulheres que idolatram o marido, que são dependentes emocionais, mas tem mulheres que idolatram o celular. E Deus falou, filha, não é mais tempo de você perder seu tempo assistindo Netflix, assistindo série turca. Eu estava assistindo uma série turca que eles ainda sacrificam animais, né? A religião deles sacrifica animais. Eu falei, meu Deus. Aí a gente fica assim, dando desculpas para nós mesmos, né? Ah, não, isso é besteira. Eu sei que isso é errado. Eu sei que não é, que no Novo Testamento não existe mais isso, porque Cristo deu a sua vida por nós e nós não precisamos mais sacrificar animais. Eu sei. Mas você não é tão santa que aquilo ali está entrando na sua casa, está abrindo uma brecha na sua casa. Você precisa vigiar o que você assiste, o que você escuta e o que você fala. Quais músicas você tem colocado dentro da sua casa? Quais palavras você tem declarado? Se você soubesse o poder que as palavras têm, você falaria mais coisas boas. Toda palavra que não edifica, por que você está falando? Fatos são fatos, mas a verdade que é Jesus nunca muda. Declare a verdade que é Jesus, declare a palavra de Deus. Pare de declarar fatos. Ai, o meu marido não vai para a igreja comigo, ele é assim mesmo, ele está fazendo isso e aquilo. Comece a declarar. Eu vou trazer meu marido, eu vou botar a Bíblia dele aqui do meu lado, eu vou sentar na igreja, eu vou botar a Bíblia dele aqui e vou declarar. Um dia meu marido vai estar aqui comigo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda vez que eu falo do meu pai, eu digo, eu creio que meu pai vai ser salvo. E o meu pai vai comigo para o céu. Ele vai para o céu comigo. O seu marido vai para o céu com você.
Ah, Espírito Santo, obrigada, Senhor, pela tua presença nesse lugar. Eu tenho mentoradas que já chegaram para mim. Ai, mas eu não sou orgulhosa. Aula de orgulho de novo. Eu não sou orgulhosa. E eu sei que você está mentindo, porque todo ser humano ele teve uma raiz da rejeição. E a raiz da rejeição é o que gera o orgulho em nós. E nós somos orgulhosos. Mas nós precisamos moer o orgulho todos os dias, quebrar o orgulho. A palavra diz lá em Provérbios 6, versículos 16 ao 19. Há 6 coisas que Deus odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Então, quando a pessoa diz que ela não é orgulhosa, ela está mentindo. E mentira é pecado. Mentira não é obra da carne. Tem mulheres que dizem assim, tô chegando, e ainda nem saiu de casa. É mentira, tá mentindo. Sabe, o Espírito Santo, ele toca o meu coração toda vez que, às vezes, nós somos tentadas a dar uma desculpa. Ai, amiga, eu não vou para esse culto de mulheres não, porque não sei o que, não sei o que. Aí começa a inventar mentiras, desculpas. Por que você não fala a verdade? Ai, porque eu tenho medo de magoar aquela outra pessoa. E o Espírito Santo também se entristece, sabia? Ele é uma pessoa. Nós podemos entristecer o Espírito Santo. E a gente entristece o Espírito Santo quando a gente mente. A palavra diz, há 6 coisas que Deus odeia e 7 coisas que ele detesta. Deus odeia mentira, língua mentirosa. Então o orgulho, a raiz do orgulho, vem da raiz da rejeição. E acontece assim, você se sentiu rejeitada na infância, e para você não ser rejeitada novamente, você vestiu a armadura do orgulho. O orgulho é a armadura que você veste para você não se sentir rejeitada de novo, criticada de novo, humilhada de novo. O meu pai, ele nunca casou com a minha mãe. Então, o meu modelo de relacionamento era o meu pai e da minha mãe. Pessoas que viviam juntos, mas não eram casados. Então, eu procurei durante a minha vida inteira, de forma inconsciente, porque você não tem consciência, homens emocionalmente indisponíveis. Homens que chegavam para mim e diziam assim, você é incrível, mas eu não quero nada sério agora. Aí daqui a pouco ele estava namorando outra pessoa, casando com outra pessoa, mas eu nunca era a mulher que ele queria casar. O problema estava nele? Não, estava em mim. Eu que precisava expor minhas feridas ao Senhor, tratar as minhas feridas com o Senhor e começar a me relacionar com homens realmente que queriam, homens que iriam me amar como Cristo amou a igreja. Então, quando eu tive essa virada de chave, foi quando eu sou carioca, eu morava no Rio com meu ex, passei 2 anos morando com ele, e teve um dia que ele chegou, ele desembarcou e ele falou, eu não quero casar agora. E aquilo me destruiu, eu era dependente emocional. E eu voltei para a casa da minha irmã, né, que minha irmã mora lá no Rio. Então o Espírito Santo falou comigo, vai para a casa da sua irmã. E eu fui para a casa da minha irmã e começou um processo muito profundo de restauração da minha identidade. Por isso que o nome da minha mentoria é Mentoria Restauração, porque foi o nome que o Senhor me deu e foi o processo que eu vivi, né? E que eu levo mulheres da identidade distorcida ao propósito que o Senhor confiou a elas. Foi justamente o que eu passei. Então o Senhor começou a restaurar a minha identidade, eu cheguei na igreja e eu falei, Senhor, por que isso aconteceu? Eu achava que eu ia casar com ele. E Deus falou assim, você me pediu para te afastar tudo que estava te afastando de mim. E Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Eu estava idolatrando ele. A dependência emocional é idolatria. Se você é dependente emocional do seu cônjuge, do seu namorado, do seu marido, você está idolatrando ele, está colocando ele no lugar de Deus. E eu colocava ele no lugar de Deus. E Deus não permite. O Senhor permite que uma dor aconteça para que essa dor vire um testemunho depois e para que eu pudesse estar aqui falando com vocês hoje. Aleluia. Ah, Jesus. Então, o meu pai também sempre me cobrou muito para estudar. Hoje, para a honra e glória do Senhor, eu já perdoei o meu pai. Daqui a pouco eu conto esse testemunho, que é muito lindo. E quando eu tirava 8, meu pai dizia, não, você deveria ter tirado 10, sabe? E isso trouxe uma raiz da rejeição muito grande em mim,
Porque, como eu falei antes, a rejeição não é o que fazem com você. Qual era a intenção do meu pai? Filha, você pode mais. Ele queria muito que eu passasse em um concurso militar, porque meu pai ele é militar da Marinha de Guerra, mas ele é praça, né? Tem os praças e os oficiais. E ele não queria que eu passasse pela dificuldade que ele passou. Ele me amava tanto que ele dizia, filha, você deveria ter tirado 10. Ele só não sabia como falar. Mas hoje eu sei que ele estava querendo o melhor para mim. Ele só não sabia como falar porque foi a forma que ele foi ensinado. Nós somos vítimas de outras vítimas. A forma como a sua mãe foi ensinada é o que ela passa para você. E é o que você vai passar para os seus filhos. Que nós possamos quebrar o ciclo hoje, amém? Aleluia. Então, eu comecei a sentir que eu não era boa o suficiente. Tudo que Deus colocava nas minhas mãos para eu fazer, eu ficava tão insegura. Quando eu estava no navio, eu comecei a trabalhar como oficial. Eu ficava com tanto medo de fazer manutenção naquele navio. Meu Deus, ficava com muito medo, era muito insegura. E glória a Deus, sabe por quê? Porque a glória de Deus se manifestava no meu ambiente de trabalho. Eu trabalhava sozinha, de madrugada, e todos os dias eu tinha um encontro com o Senhor. Eram 12 horas de serviço e eu estava sempre cheia da presença de Deus e foi um lugar onde Ele me tratou, Ele curou minhas feridas, Ele me curou da rejeição, Ele me ensinou a administrar minhas emoções, a governar minhas emoções, porque uma mulher com a alma desgovernada, como eu falei antes, ela não se sustenta no chamado que Deus tem para elas. Porque não é fácil, é desafiador, sim. Aleluias. Então eu achava que nada que eu fazia para o meu pai estava bom. Então, até a pregação que eu escrevi, eu sempre penso assim, pode melhorar. Mas foi o Senhor que me deu. Como que eu estou colocando? Como que eu estou falando de algo que foi o Senhor que me deu, sabe? Então, hoje, eu me vejo como uma mulher curada, uma mulher restaurada, uma identidade firmada em Jesus. Mas a rejeição, ela influenciou até no meu relacionamento com Deus. Eu achava que para Deus me amar, eu tinha que performar, eu tinha que fazer mais, eu tinha que ler a Bíblia toda em um ano. Eu não podia faltar ao culto, eu precisava fazer meu devocional de forma religiosa ali todos os dias, naquele horário. E me culpava e me cobrava de não estar fazendo aquilo na hora que eu tinha combinado com Deus. Se eu pensasse em fazer um jejum e eu não conseguisse cumprir com aquele jejum, eu ficava, meu Deus, era como se Deus não fosse me amar, porque eu estava errando com Ele. Então, quando você é cobrada na infância e na adolescência, você se cobra na fase adulta. Eu me tornei uma mulher autocrítica, ao extremo, muito crítica comigo mesma. Então, eu ficava muito ansiosa por não estar fazendo as coisas de forma perfeita. E você não consegue, quando você não consegue realizar as tarefas, a rotina, quando eu não conseguia realizar a rotina que eu tinha estabelecido para mim no dia seguinte, eu já me achava insuficiente, eu já achava que eu não era útil, que eu era inútil, sabe? Eu me tornei assim. Eu me senti insegura o tempo todo. Não boa o suficiente. Por quê? Por causa de uma nota que parece besteira. Menina, isso é besteira. Mas é a forma como a criança interpreta. Meu marido, se ele tivesse passado por isso, talvez ele não interpretasse dessa forma. Mas eu interpretei por causa do meu temperamento, por causa da minha personalidade. Amém? Então, na minha vida espiritual não foi diferente. Eu queria que Deus tivesse prazer em mim. Eu perguntava, Deus, se eu tenho prazer em mim, Deus, eu estou fazendo certo? Deus, eu não quero sair se o Senhor não for comigo. Deus, se a tua presença não for comigo, não me deixe sair desse lugar. E isso é temor ao Senhor. Mas eu comecei a usar isso para o bem. Eu comecei a usar o perfeccionismo como excelência, porque Deus é um Deus excelente e Ele tem filhas e filhos excelentes. Hoje eu vejo que a intenção do meu coração, ao tentar fazer tudo perfeito, estava distorcida. A minha identidade estava distorcida. Tem mulheres que não se curam porque não permite que Deus exponha as suas rejeições para curá-las. Quando algo está muito latente em você, sabe quando você se sente inadequada no lugar onde você está? E você fica, meu Deus, eu sou inadequada, eu sou menor do que as pessoas daqui. Igual Gideão. Gideão disse, eu sou o menor da minha casa. E Deus disse, homem valente. Sabe, Deus está dizendo para você hoje, você é uma mulher valente, uma mulher guerreira como Débora. Você é uma mulher virtuosa.
Ferida que não é exposta não é curada milagrosamente. Tem mulheres que passam 10 anos na igreja, mas elas continuam se comportando da mesma forma. Se não houver mudança de mentalidade, eu não entendo um evangelho sem mudança de mentalidade. Porque o evangelho ele nos confronta para nós sairmos, como eu falei antes, da zona de conforto, para nós continuarmos. Aleluia. O Senhor me trouxe aqui para te dizer, para você parar de tentar provar o seu valor pelo quanto que você faz, pelo quanto que você performa. Eu já vivi isso. Não queira passar a vida inteira repetindo os mesmos padrões da sua mãe, da sua avó, da sua linhagem. Seja ousada. Deus não te deu o espírito de covardia, mas de ousadia, de amor, de equilíbrio, de domínio próprio. Seja ousada para romper padrões, para enfrentar aquilo que a sua família inteira fingiu que não existia. Seja ousada para viver cura, para viver milagres, para viver libertação. Aleluia. Seja forte e corajosa. E eu falei que eu ia contar do testemunho em relação ao meu pai. Sexta-feira eu estava numa vigília. Eu já tinha tomado a decisão de perdoar o meu pai. Eu já tinha orado para perdoar. Na verdade, já tinha orado várias vezes para perdoar o meu pai. Eu fiz a cerimônia de lava-pés lá na casa da minha mãe. Eu lavei os pés do meu pai e da minha mãe. E eu decidi liberar o perdão. Eu tomei consciência de que eu precisava. Eu tinha clareza de que eu precisava liberar o perdão. Mas algo no mundo espiritual ainda precisava ser libertado em mim. E eu estava na vigília lá na minha igreja e o pastor chamou a gente para orar por cura física. E eu estava com uma dor aqui tão forte, eu sentia essa dor. E naquele dia aquela dor estava mais forte, mais latente. E eu fui lá para frente, eu falei, eu sinto dor aqui. E quando ele começou a orar por essa dor, a glória de Deus invadiu aquele lugar. Meu Deus, foi assim, estava muito forte, foi muito forte. E Deus falou para mim, você está curando, você está liberando o perdão para o seu pai. Você está sendo liberta de uma raiz de amargura. Que você guardou tanta mágoa, tanto ressentimento em relação ao seu pai, que você não conseguia viver livre da rejeição, da aprovação das pessoas. Eu buscava a aprovação das pessoas, eu achava que o meu corpo, ele dizia o valor que eu tinha, que a minha beleza exterior, ele dizia o valor que eu tinha. Eu postava fotos nas redes sociais para homens curtirem, para homens comentarem. Eu usava o meu Instagram de Tinder. Não sei se vocês conhecem o Tinder aqui, mas eu que era do mundo, eu conheço. E eu usava o meu Instagram dessa forma, e teve um dia que o Espírito Santo falou assim, você vai excluir o seu Instagram, porque o seu Instagram é para minha glória. E eu excluí um Instagram e eu ligava muito para esse negócio de curtida, de comentários. Eu queria, quanto mais comentários a minha foto tinha, mais eu me sentia valorizada. Quanto mais homens respondendo os meus stories, mais eu me sentia valorizada. Então eu media o meu valor com o que as pessoas falavam de mim. Eu buscava a aprovação das pessoas. Então nós precisamos enfrentar as dores da nossa alma, não guardar, não fingir que não existe, expor ao Senhor. Davi pecou com Batseba e Deus chamou ele de homem segundo o meu coração. Não é o seu pecado que diz quem você é, não é o seu passado que diz quem você é. Eu sempre digo que eu tinha a reputação de Raabe e Deus me escolheu para este tempo, para falar com as mulheres dessa geração. Raabe era uma prostituta que ela foi usada para esconder 2 espias. Aleluia. O seu passado não define a identidade que Deus te deu. Deus diz hoje, você é filha amada de Deus. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não deixe que a culpa, a vergonha, o medo te impeçam de avançar um nível de maturidade espiritual. Um nível mais elevado no reino de Deus. Não permita que as suas dores se tornem a tua identidade. Tem mulheres que elas guardam tanto as dores que elas dizem assim, a minha dor é tal, essa é a minha dor. E ela guarda aquela dor, e ela toma aquela dor, ela toma posse daquela dor. Você não tem que tomar posse de dor, não. Você tem que tomar posse do que a palavra diz. A palavra diz em Salmo 139, você é uma obra maravilhosa das mãos de Deus. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na tua cabeça. Ele te escolheu antes que você saísse do ventre da sua mãe, te designou, te escolheu como profeta às nações. Ah, Espírito Santo, obrigada pela tua presença. Um homem e uma mulher segundo o coração de Deus é uma mulher que tem um coração quebrantado. Um coração quebrantado não é nunca se sujar.
mas é sempre se lavar, se purificar. É sempre buscar a presença de Deus, se humilhar na presença de Deus, pedir perdão. Nós precisamos ser mulheres perdoadoras. Deus nunca vai te pedir para perdoar numa medida maior do que aquilo que você já foi perdoada. Eu fui tão perdoada que eu não podia negar o perdão para o meu pai. Você não pode negar o perdão para o seu pai, para sua mãe, para o seu marido, para o seu tio, para a sua avó. Você não pode. Jesus deu a sua vida em nosso lugar, nos perdoou pelos nossos pecados. Ele levou sobre si todas as nossas dores, todos os nossos pecados. Pare de guardar feridas emocionais que não pertencem a você. Jesus já levou na cruz, mas você precisa tomar a decisão hoje de deixar essas feridas na cruz. A cruz está aqui, nós precisamos deixar as nossas feridas nela. Essas feridas não são suas, são apenas fatos. Mas fatos podem mudar, mas a verdade da palavra não muda. Escreve uma carta de perdão para os seus pais. Pai, eu te perdoo porque você traiu minha mãe. Eu te perdoo porque você me cobrou muito para eu estudar. Perdoe. Seja compassiva e misericordiosa como o Senhor é com você. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e eu digo obrigada, porque eu precisava dessa misericórdia hoje, porque eu pequei ontem de novo. Eu fui mentirosa, eu fui impaciente com meu marido, eu fui soberba, eu fui orgulhosa. Eu preciso do teu perdão. Nós precisamos de humildade, moer o orgulho todos os dias. Ah, Jesus, perdoe a si mesma. Perdoe a si mesma. Tem mulheres que carregam culpa e elas se sabotam. Você não sabia que a sua identidade estava distorcida, você achava que só por saber que é filha de Deus já estava restaurada. Mas eu vim aqui para te dizer que existe uma grande diferença em você saber que é filha de Deus, a palavra dizer que você é filha de Deus, mas você não viver como filha de Deus. Você não ter comportamentos de filha de Deus, você viver como órfã. Tem mulheres que sabem que são filhas, mas vivem como órfãs. E a partir de hoje, eu quero declarar que a sua vida nunca mais será a mesma. Que você não vai mais declarar maldição sobre a sua vida, a sua casa, a sua família, seu marido, seus filhos. Você vai começar a declarar: eu sou filha amada de Deus, eu sou restaurada, eu sou honrada por Deus. Deus me capacita para viver os sonhos dele. Eu sou capaz de realizar aquilo que Deus colocou nas minhas mãos. Eu sou capaz de realizar, de abrir o mar vermelho, porque é ele que vai me capacitar. Eu sou capaz de usar o instrumento que Moisés usava, o cajado. Eu tenho o cajado nas mãos, eu tenho o meu chamado com mulheres e eu sou capaz de fazer aquilo que Deus me chamou, porque quem me capacita é o Senhor. A palavra diz: em nós não existe nada que diga que somos capazes de realizar esse trabalho, mas a nossa capacidade vem do Senhor. A nossa capacidade vem do Senhor. Aleluia! Você precisa se permitir, se submeter ao processo, se submeter ao deserto. Mas tem mulheres que ficam no deserto e estão lá 40 anos e dizendo assim: ai meu Deus, eu não saio desse deserto. Meu Deus, me tira desse deserto. Deus não vai te tirar do deserto, Ele precisa que você se submeta ao processo que Ele quer que você esteja, que Ele quer que você passe. Quando Ele nos leva ao deserto, tem aquela canção que fala, né? Você me leva ao deserto para falar de amor. Aleluia. Ele nos leva ao deserto para falar de amor, Ele nos leva ao deserto para dizer que um pai que ama os seus filhos, ele corrige. Deus nos corrige porque Ele nos ama. Deus expõe nossas feridas, as rejeições, as humilhações, as críticas. Ele expõe para nos curar. Só quem vive o processo consegue acessar a terra da promessa. E você precisa já tomar posse da terra da promessa antes mesmo de acessar. Eu tomo posse da minha promessa em nome de Jesus. Eu não aceito esse sentimento de ansiedade. Quando o sentimento de ansiedade vier, você vai repreender em nome de Jesus. Todo sentimento de aflição que quiser tomar conta do teu coração, a partir de hoje você vai declarar e vai dizer: eu rejeito esse sentimento em nome de Jesus. Eu não aceito esse sentimento, porque esse sentimento não vem de Deus. Teve um dia no meu quarto que eu disse: Senhor, tira a ansiedade de mim, tira essa ansiedade do meu peito. E Ele falou: filha, você precisa aprender a governar suas emoções. Você precisa aprender a não dar voz à ansiedade. Você precisa declarar a minha palavra todos os dias. Renovar a sua mente pela palavra.
Declarar que você é filha amada. Filha, pare de declarar que você não é boa o suficiente, porque quando nós damos voz ao diabo ou à nossa rejeição, nós declaramos aquilo que Deus não diz sobre nós. A palavra diz que ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte. E tiveram alguns que guardaram um pouco até a manhã seguinte, mas aquilo criou bicho e começou a cheirar mal. Por isso Moisés se irou contra eles, eles desobedeceram, porque eles não confiaram na provisão do Senhor no dia seguinte, eles não confiaram. Eu declaro que toda vez que você quiser viver como Marta, fazendo várias coisas ao mesmo tempo, você vai lembrar que Deus não te ama mais pelo quanto que você faz, pelo quanto que você performa. Seu marido também não. Ninguém está te cobrando para você fazer mais, para você fazer várias coisas ao mesmo tempo. Toda vez que você tentar performar, você vai lembrar dessa palavra. E eu quero que você declare, toda vez que você tentar fazer tudo ao mesmo tempo como Marta, você vai dizer, eu sou focada, anote, eu termino o que eu começo e eu tenho disciplina. Você vai declarar, eu sou focada, eu termino o que eu começo, eu tenho disciplina. Declare para o céu e para o inferno ouvir. Use o poder que tem nas palavras. Deus disse, haja luz e houve luz pelo poder da palavra. Ele falou, haja luz e houve luz. Pelo poder da palavra que ele tinha. Declare para o inferno ouvir, declare até a sua alma obedecer, até as suas emoções entenderem que você não é governada por elas, mas pelo Espírito Santo. Eu declaro que você, a partir de hoje, vai ser mais grata. Vai praticar a gratidão. A ingratidão também é manifestação do orgulho. Todos os dias antes de dormir, anote. Eu vou escrever 3 motivos de gratidão. Às vezes a gente nem se lembra de agradecer a Deus, mas de reclamar sim. Você vai anotar todos os dias antes de dormir 3 motivos de gratidão. E que a partir de hoje você tenha uma mente reprogramada com base na palavra. Como diz em Romanos 12, versículo 2... transformai-vos pela renovação da vossa mente. Você só vai conseguir acessar uma mente reprogramada, acessar a terra da promessa, se você se submeter ao processo que Deus tem para você neste tempo. Qual é o processo que Deus está te pedindo para passar e você está fugindo? Amém? E eu quero que você fique de pé.